They'll bring us good news. I will talk to you tomorrow. Will Bob come later? In my opinion, he won't. I heard Jane is going to live in Paris. Her sister is going to take a tripo to London. Her sister's name is Barbara. Barbara is going to study English. Hi there, this is Jaime. I'm back today to conclude our lesson. With today's presentation, we close our lesson 19. Today's lesson has 2 slides, both of them with sentences to be analyzed. Let's go ahead to see our lesson. Explanation 9. They will bring us good news. I will talk to you tomorrow. Então, o que é que nós temos aqui de novidade? Primeiro, verifiquemos aqui que as 2 sentenças estão no futuro, né? No tempo futuro. O que é que caracteriza isso? Que as sentenças estão no futuro? Vocês vão procurar primeiro os verbos de cada uma e ver o que é que está caracterizando para elas ficar no futuro, né? Quando eu digo they will bring us, o verbo bring, what does this verb mean? This word means? This word means trazer. Trazer, este é o verbo trazer. To bring é o verbo trazer para nós em português. E aqui embaixo, talk é o verbo falar, né? Conversar, falar. Então aqui está no futuro também, porque o que caracteriza a frase no futuro é a expressão will. Tanto tem aqui na primeira frase, quanto também tem aqui na segunda frase. Então, como é que vai ficar quando a gente lê aqui, para nós em português, como é que a gente vai reconhecer aqui, na tradução? They will bring, eles trarão. They will bring, eles trarão. Mas aqui após tem o as, que significa nós. Aí já vai traduzir diferente. Vai ser they will bring us. They will bring us. Significa eles nos trarão. E finalmente aqui, para completar, nós temos good news. Significa boas notícias. Então, entender a frase inteira. They will bring us good news. E aqui na segunda frase, nós temos também no futuro, que é o will aqui está presente, e ele caracteriza o futuro. Então, o verbo talk, this verb here, everybody knows the meaning of this verb. What does this verb mean? Talk. Falar, conversar. I will talk. I will talk. Eu falarei, eu conversarei. Então, este verbo aqui, o will que vem após ele, tem que ser antecedido da partícula to. Não pode ser direto, como ali no caso. Bring us. Aqui no caso tem que ter o will após o to. Então, I will talk to you tomorrow. Eu falarei com você amanhã. Então, pessoal, feito aqui a explicação, vamos para o próximo slide. 2 more sentences. Will Bob come later? In my opinion, he won't. Então, pessoal, aqui nós estamos com futuro, estamos já passando para o futuro, né? O tempo futuro. Como fazer frases no futuro? Vocês têm 2 formas, a princípio, que é essa usando o will e uma outra que vocês já viram até aí alguma coisa como um adiantamentozinho que foi dado já, mas eu não falei que era futuro, mas pode ser usado, como vou explicar aqui agora, é o be going to, aquela forma, be going to é usado para o futuro, to be going to, né? Mas aqui nós estamos já, antes, né, usando a forma will para fazer o futuro. Então aqui é uma pergunta no futuro, né? Então, vamos primeiro, antes de fazer essa pergunta, vamos colocar o will após o Bob aqui para colocar essa frase na forma afirmativa, né? Vamos tirar o will daqui e colocar aqui após o Bob. Então, como é que fica a frase? Bob will.
come later. Bob will come later. Então, como é que significa isso? O que é que significa? Qual a tradução? Bob virá mais tarde. Bob will come later. Bob will come later. Esse will também vai ficar após o Bob com a forma usando o apóstrofe e as letrinhas, as duas letras últimas aqui, os dois L's, né? Então é a forma contrata, né? Bob, após o Bob tem um apóstrofe, depois os dois L's. Aí vem Bob will come later. Bob will come later. Bob virá mais tarde. Então, mas aqui no caso é uma pergunta. O will não está após o Bob, não está afirmando, ele está antes. Para fazer a pergunta é dessa forma aqui. Então, como se faz a pergunta usando o will passa a ser o primeiro da frase, né? Ele fica colocado antes do sujeito, né? He take place in this position here. In this place here. Então aqui, will Bob come later? Bob virá mais tarde. Aí vem aqui a resposta. In my opinion, he won't. Na minha opinião, ele não virá. Então veja que já é a forma negativa do will. Então, will, forma afirmativa. Tanto perguntando quanto afirmando. Won't, forma negativa de will. Will not, né? Separado fica will not. Mas a forma que se usa mais, né? O mais informal, é essa forma aqui. Want, que é feito colocando após, né, o not que estava após o will é junto, fica junto com ele, vira isso aqui, want. Will not vira want. Bom, pessoal, então acho que foi o suficiente para ficar entendido. Não sei se eu repito aqui, vamos lá então, novamente. Will Bob come later? A pergunta, né, usando o will. Bob virá mais tarde, porque na afirmativa o will fica após o Bob e antes do verbo come, que significa vir. Então, na afirmativa fica Bob will come later. Bob virá amanhã. Na pergunta fica dessa forma. Ele vem o will, que é o que caracteriza o futuro aqui na frase, ele vem para frente, ele vem ficar antes do sujeito. Will Bob come later? Bob virá amanhã? Aqui no caso é a resposta, a forma negativa. O rapaz está afirmando negativamente que ele não virá. Então ele colocou o will, que é o modal, né, na forma negativa. In my opinion, he won't. Vamos então para o próximo vídeo. Então aqui não é o próximo vídeo, tem mais um. E aqui nós temos uma outra forma de se expressar no futuro, né? É a nossa explicação 10, número 10, né? Nossa última explanation da lição 19. Aqui eu coloquei a outra forma de colocar a frase no futuro, né? Que é com a expressão be going to. Nós temos ela aqui em três frases dessas quatro. Em três nós temos a expressão be going to para colocar para nos expressar no futuro de outra forma que não seja will. Então aqui como é que nós vamos entender essa frase? Aqui nós temos a primeira. I heard Jane is going to live in Paris. Aqui é o seguinte, nós temos então aqui o passado do verbo hear. Hear significa ouvir. Então nós temos aqui heard. Heard é o passado de hear. Que significa, o heard aqui soube, né? Você diz assim, I heard, você está dizendo, eu soube, eu fiquei sabendo. I heard Jane is going to live in Paris. A expressão is going to significa vai, no caso aqui da terceira pessoa. Alguém vai, ela vai, ele vai. Então, no caso é Jane, Jane vai.
I heard Jane is going to. Jane vai. Fazer o quê? Vai para onde? To live in Paris. Vai morar em Paris. Então, heard, passado de hear, que é o verbo ouvir. Jane é o nome, né, da jovem, ou da senhora, nome de uma pessoa, né, do sexo feminino. Jane. Is going to significa vai, né, no caso aqui de terceira pessoa. Se fosse se fosse eu, primeira pessoa, você ia dizer I. Então, em vez aí ia trocar o verbo aqui, deixaria de ser is para ser am, né? I am going to live in Paris. Eu vou morar em Paris. Então, a expressão aqui, o be going to, seria já, em vez de vai, como está aqui, como é a tradução aqui, ela passa a ser vou, né? I am going to live in Paris. He is going to live in Paris. She is going to live in Paris. They are going to live in Paris. We are going to live in Paris. Então, eu conjuguei todas as pessoas aqui no tempo presente do verbo to be. Então, o que é que ficou explicado aqui? A expressão, né? Be going to, a tradução da frase, o significado do verbo hear no passado, que é heard, eu soube, fiquei sabendo. Então, acredito que foi o suficiente para entender, né? Live é o verbo viver ou então morar. No caso aqui, o significado dele para nós vai ser morar. Foi morar em Paris. Então, vamos para a próxima. Aqui, então. Her sister is going to take a trip to London. Her sister is going to take a trip to London. Eu expliquei uma lição atrás aí, uma ou duas lições atrás, essa questão aqui do her sister. Esse aqui é o possessivo, né? Adjetivo possessivo, her, né? A irmã dela, no caso aqui é her sister, é a irmã dela, né? Her sister is going to, já expliquei lá em cima, take a trip to London. Her sister is going to take a trip to London. Então, vai fazer uma viagem. Essa expressão take a trip é viajar, né? Fazer uma viagem. E o complemento aqui, to London, é o local para onde ela vai. Ela vai viajar para Londres. London, Londres. Então, toda a frase. Her sister is going to live... Desculpe. Her sister is going to take a trip to London. A irmã dela vai fazer uma viagem, ou então viajar para Londres. A irmã dela vai viajar para Londres. Outra aqui. Her sister's name, é um caso possessivo, o nome da irmã dela, né? O dela está aqui, ó. Her sister's name, o nome da irmã dela is Barbara. Her sister's name is Barbara. Barbara is going to study English. Barbara is going to study English. Então, o que se entende aqui? Que Bárbara vai estudar inglês. Entendido? Vamos para a próxima. And this is the end of our lesson 19. Então, aqui é o final da nossa lição. Eu aqui vou aproveitar para pedir para aquelas pessoas que estejam gostando das lições que não esqueçam de dar o like e que se inscrevam no canal. Fico por aqui. Até a nossa próxima lição 20. Our lesson 20.